Tati, obrigado por ter aceitado falar aqui um pouquinho comigo, trocar as experiências aqui com o pessoal. E eu queria começar já perguntando o porquê que você decidiu ser aeromoça, trabalhar com a aviação, como é que foi esse começo, como que você descobriu isso? Obrigada, Vini, obrigada pelo convite, viu? Bom, eu decidi ser comissária, na realidade, eu nunca foi nada planejado, né? Eu tinha um namorado que a irmã dele era comissária, e quando eu a conheci, eu comecei a reparar no estilo de vida dela e eu comecei a achar muito interessante, né? Eu acho que desde nova me encantava, assim, a ideia de poder trabalhar, viajando, ir para lugares diferentes, e foi isso. Quando eu a conheci, ela já voava e eu decidi fazer o curso. Entendi. E daí você pegou com ela algumas referências de como precisa fazer o curso, né? Para depois tem também como se fosse como que são os processos assim seletivos de trabalho, né? Para você trabalhar nas companhias aéreas. É igual uma entrevista de emprego normal ou é um processo de ali dentro do curso, como se fosse um concurso, assim? Bom, primeiro você tem que fazer um curso em alguma escola de aviação. Tem algumas escolas em São Paulo, em outros lugares fora de São Paulo também. Esse curso ele varia normalmente de 4 a 6 meses a duração dele. No final do curso você tem alguns testes e você tem até uma prova, né, que é um final de semana que a gente passa na selva, que é o nosso treinamento na selva, que esse treinamento a gente aprende, enfim, sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, a fazer fogueira. Então, caso aconteça alguma coisa, alguma situação de emergência, como que a gente vai lidar com o fator do estresse e como você vai conseguir comida, como que você vai conseguir água, como que você vai conseguir montar um acampamento. Então, no final do curso, você faz esse treinamento, você também tem as provas do curso que você precisa passar. Terminando o seu curso, você tem que prestar uma prova na banca da ANAC, que na realidade você só vai estar apto para poder encaminhar o seu currículo para as companhias aéreas passando nessa prova da ANAC. Então, o curso é um preparatório para você realmente passar nessa prova da ANAC. Uhum. Passando na prova da ANAC, você recebe um número, como se fosse um CRM, né, de médicos, enfim. A partir daí, você já pode começar a exercer a sua profissão. Então, você pode mandar currículos para as companhias aéreas e elas vão te convidar para a seleção. O processo em companhia aérea, hoje em dia aqui no Brasil, infelizmente nós não temos tantas companhias aéreas como em outros lugares do mundo, né? Então, nós temos muito poucas, né? O Brasil é tão grande, mas a gente acaba tendo poucas companhias aéreas. Então, acaba sendo uma concorrência muito grande quando as companhias abrem processo seletivo para comissários. O processo seletivo, eles são várias fases. Hoje em dia, quase todas as companhias, elas pedem sim idioma. Normalmente é o inglês. Eu acredito que deva ter talvez a Latam, por ser chilena agora, deva ser talvez o espanhol. Mas normalmente a primeira fase é sempre o idioma. Então, ou inglês ou espanhol você precisa ter. Entendi. E esses processos seletivos nas companhias, eles é frequente existir os processos ou tem assim uma periodicidade, é meio raro? Não é frequente. Normalmente acontece de 3 em 3 anos, mas assim, tudo depende da economia. Tudo depende da economia do Brasil, quanto o país está crescendo e o quanto eles necessitam aumentar a malha de voos e assim contratar mais pessoas. Mas normalmente, quando tem essas contratações, dificilmente eles vão abrir a seleção para contratar 50 pessoas. Então, normalmente, quando abre o processo seletivo para comissários, é para contratar muitas pessoas, é para contratar 400, 500 pessoas. Caramba. Então, como entra muita gente, acaba demorando realmente para acontecer outros processos seletivos. Isso Entendi. em praticamente todas as companhias aéreas aqui do Brasil. Uhum. Nossa. Isso aí já não tinha ideia que poderia ser esse tanto de tempo, né? Um espaçamento tão grande. Interessante Sim. isso. Tanto que quando eu entrei na aviação,
eles foram voltar a recontratar só depois de 4 anos. Então, é muito tempo, né? Tem um espaço de tempo aí bem grande. Então, para uma pessoa que às vezes perde a oportunidade de um processo seletivo, é bem difícil, porque ela sabe que talvez ela pode passar anos sem conseguir sim. um outro processo. É, e às vezes acaba, né, de certa forma, optando depois por nem mais querer tentar, né? Às vezes está demorando tanto, a pessoa, meu, vou para outra área, talvez. Exatamente. Pode acontecer. Existem uma opção também que muitas pessoas, algumas pessoas que querem muito entrar no voo existem algumas companhias como a Emirates, companhias do Oriente Médio, elas contratam comissários ao redor do mundo. Então, normalmente aqui no Brasil, todo ano eles fazem seleção. Então, se a pessoa tem o inglês, que normalmente a Emirates, ela pede só o inglês fluente. Então, se você tem o inglês fluente, você não precisa nem ter o curso de comissária, porque eles vão te dar o curso se você passar no processo. Então, quando a pessoa não passa aqui em algum processo seletivo no Brasil, algumas optam por voar fora. Entendi. Já acaba tem essa opção aí, então, de talvez conseguir. Acaba sendo opção. Uhum. E com relação, quando você começou, assim, quais as suas principais dificuldades você teve ali, tanto no processo, no curso, depois para fazer a prova e depois para iniciar realmente a carreira ali? Teve alguns principais dificuldades, assim, que você encontrou? Quando você entra na companhia aérea, você recebe um novo treinamento, porque cada companhia aérea trabalha com aviões diferentes, né? Então, eu trabalho na Gol, então na Gol a gente voa o Boeing. Só que tem outras companhias que voam Airbus. Então, cada avião, cada equipamento é um treinamento diferente. Então, quando você entra na companhia, mesmo você já tendo o curso de comissária, você precisa fazer o curso da companhia, que é direcionado para aquele equipamento que você vai voar. Então, você tem muitos testes, você tem muitas provas. Normalmente, as matérias são sobrevivência, equipamentos de emergência, a nossa regulamentação, que a nossa regulamentação também é diferente de outras pessoas que trabalham com o CLT, e a gente é responsável pela nossa regulamentação, então nós precisamos saber de tudo. Terminado o curso, você tem que, no treinamento da empresa, você tem que, enfim, ter uma média, passar no treinamento, e aí você começa a voar. Quando você começa a voar, você voa com um instrutor, então tem uma pessoa que é um comissário mais antigo, que já é instrutor, e ele te auxilia. Então, ele auxilia, ele explica todo o dia a dia, ele normalmente passa dias com você, porque aí você tem que cumprir uma carga horária de voo para você poder começar a voar solo, que é voar sozinha. Uhum. E eu acredito acho que a maior dificuldade que eu tive quando eu entrei foi o horário. O horário na aviação é realmente muito louco. Então, para mim, foi muito difícil ter que dormir 3 horas da manhã, acordar 3 horas da manhã, e voar de dia, e voar de noite. Questão também de feriados, finais de semana, Natal, Ano Novo, complica um pouquinho. Entendi. Imagino. A questão do horário, a gente até comentou esses dias, né? Do nada, né? Cedo, tarde, madrugada. A Cedo. rotina, né? Não tem uma rotina Não. fixa, E né? assim, engraçado que se for para eu acordar 5 horas da manhã, eu não me importo. Mas se for para eu ir dormir 5 horas da manhã, aí já é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Realmente eu sou uma pessoa mais diurna, então o fato de ter que dormir muito tarde, e é uma coisa muito comum, né? Realmente não tem horário. Todo mês a gente recebe a nossa escala, e essa escala, ela já vem com todos os lugares que nós vamos, os horários que você vai iniciar, que você vai finalizar a jornada, os horários dos voos. Entendi. Então, assim, você gostando ou não, você acaba fazendo isso. Você acaba voando muito cedo ou voando muito tarde. Acaba tendo que se adaptar, né? Sim, faz parte. Faz parte. É uma opção, é aquilo talvez um pouco ali, você quis e você vai aprendendo ali, né? Todo o processo que
é desse jeito, não tem como, né, só pegar um horário de voo, né, só Não. voar de manhã ou só voar à noite, né, não tem como. Sim, eu acho que talvez da aviação esse seja o maior desafio, né? Talvez de todos os tripulantes, é a gente conseguir conciliar essa questão de horários mesmo, e você conseguir conciliar talvez com sua alimentação, com horários de treino, com a vida social. Uhum, entendi. E vocês acabam, por exemplo, numa rota, é, sei lá, São Paulo, Fortaleza. Tem uma. Sempre quando você faz essa rota, toda a tripulação acaba sendo a mesma? Vocês têm um revezamento assim ou sempre acabam sendo as mesmas pessoas? Não, na realidade a gente sempre voa com pessoas diferentes. Então, normalmente quando você recebe a sua escala, você tem uma chave de voo, que é às vezes um voo que você saiu da sua base. A minha base é São Paulo. Então eu vou sair da minha base na segunda-feira e eu vi que eu vou voltar na sexta-feira para casa. Então eu vou passar a semana inteira provavelmente com as mesmas pessoas. Porém, algumas vezes também eu posso segunda-feira voar com uma determinada tripulação, terça-feira eu vou com outra tripulação, na quarta com outra. Entendi. E é engraçado porque às vezes você conhece algumas pessoas ou você tem muitos amigos na aviação que você nunca voou. Às vezes você trabalha 5 anos, 10 anos e você nunca conseguiu voar com a pessoa, ou senão quando você voa, você fala, eu nunca te vi na vida. Uhum. Porque é muita gente, né? E como tem essa não frequência, realmente você acaba conhecendo muitas pessoas e dificilmente também você consegue vê-las muito. Aham. Caramba, olha que demais isso. No dia a dia, então, como que é que funciona quando você chega, encontra toda a tripulação? Como que é essa reunião com vocês para saber, para se alinhar, para o voo? Como que é que funciona? Bom, então a gente vai para o aeroporto. No aeroporto a gente tem uma sala, que é uma sala de algumas das companhias aéreas. Nessa sala a gente encontra, a gente se reúne com a tripulação. Então, em alguns casos, como eu disse, você conhece as pessoas, em outros casos você não conhece ninguém da tripulação. Então, ali naquele momento é o nosso momento para a gente realmente alinhar todos os pontos, a gente fazer o nosso briefing sobre questões de segurança, questões pertinentes ao voo. Normalmente os pilotos também já receberam a documentação falando questão de meteorologia, tempo, possíveis turbulências. A partir Legal. daí a gente também já se prepara, porque às vezes eles falam, olha, nos primeiros 30 minutos vai ter uma turbulência muito forte. Enfim, existe esse alinhamento nosso. Depois disso, nós vamos para o avião e aí a gente faz o nosso cheque de segurança, que nós começamos a checar todos os equipamentos de segurança que tem na aeronave. Então, existe uma quantidade de equipamentos que tem que ter, existe validade dos equipamentos, então a gente checa toda essa questão de operacionalidade deles. Uhum. E também fazemos, a partir daí a gente libera o embarque, existe o embarque dos passageiros. Quando finaliza o embarque, normalmente é o momento que também a gente vai fazer os procedimentos de segurança com os passageiros. Então, quem já sentou na saída de emergência, né? A gente sempre vai na saída de emergência para perguntar para a pessoa se ela se sente confortável em sentar ali, porque caso aconteça algo, a gente vai precisar do auxílio dela. Aham. E nesse momento também, antes da decolagem, é o momento que a gente faz um cross-check com o nosso colega. Então, normalmente, a gente vai cross-checar com o nosso colega aonde nós estamos, para onde a gente está indo, aonde estão os equipamentos de segurança. Se acontecer alguma coisa agora, qual é a minha responsabilidade, qual é a sua, para onde eu vou, o que eu faço. Ah, legal. Isso. Caramba, que demais isso. Né, não tem como vocês ali um trabalho como um todo, o grupo inteiro, né? É muita responsabilidade, né? Então tem que ter esse alinhamento entre todo mundo. Achei legal isso aí que você falou de, por exemplo, olhar a cartilha ali de meteorologia e ver climas e tudo, porque para não pegar, se somente os pilotos ali souberem, né? E depois vai Exatamente. avisar vocês ali de última hora, acaba também dando vocês
desprevenido e, né, de certa forma, dependendo do que for, do que pode acontecer, né, acaba tendo toda uma coisa que não seria legal para ninguém, né? Sim. E a gente sempre pontua muito que numa situação de emergência a gente não sabe de que forma que a gente vai reagir, né? Cada pessoa pode reagir de uma forma, Uhum. mas a gente acredita que quanto mais incessante a gente for nesse alinhamento do qual a minha responsabilidade, se alguma coisa acontecer, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, aonde está tal coisa, isso de alguma forma já pode me ajudar a talvez não petrificar naquele momento, né? Senão a chance de você travar, de você não realmente, pelo menos você já ter uma ideia, você já tá claro, você não pega totalmente desprevenido, né? Exatamente, exatamente. Ah, E, enfim, né, os incidentes, né, que acontecem normalmente, eles têm muito pouco tempo para conseguir resolver tudo, para conseguir colocar tudo, todas aquelas ideias em ordem. Então, quanto mais alinhado a gente tiver com os procedimentos da empresa, com os procedimentos de segurança, com as nossas responsabilidades, é um ponto ao nosso favor. entendi. Você é uma curiosidade que eu lembrei agora. Você fecha a porta também? Fechamos, sim, É. fechamos a porta, com certeza. Tanto que no treinamento mesmo da empresa, um dos cheques assim que você tem que passar é para você realmente abrir e fechar a porta, porque tem algumas portas que são mais pesadas do que outras, então tem que É. abrir e fechar a porta. Eu até tentei pesquisar um pouquinho disso, da diferença que, assim, por exemplo, a gente conhece muito como aeromoça, qual que existe a palavra certa, né? Tipo, é comissária de bordo, é comissária de voo, moça, é aceito, como que é exatamente assim? É A que definição. a aeromoça surgiu no início, né? E no início eram só mulheres que trabalhavam como aeromoça, eram só mulheres, né? Então foi designado como aeromoça. Depois, com o passar dos anos, os homens também passaram a ser. E aí não fazia já muito sentido, né? Colocar aeromoço. E aí foi dado o nome de comissário de bordo. Entendi. Ah, Então, legal. normalmente é o que hoje em dia é mais usado, né? Comissária ou comissário de bordo. Uhum. Mas ainda assim, se falar aeromoça, não tem problema, não tá errado. E acredito que também para os homens acabam falando aeromoço também, né? Sim, muita gente. Entendi. Muita Ai, gente. ai. E como que funciona a questão de atualizações que vocês precisam fazer? Às vezes eu pergunto assim, se às vezes mudou algum procedimento, equipamentos, Uhum. como que é que funciona isso? Vocês, né, eu entendo que provavelmente deve ter um novo curso e tal, como que é isso? Então, assim, todo ano a gente tem que voltar para a sala de aula para renovar a nossa carteira junto à ANAC. Então, todo ano a gente passa por um treinamento. Então, é um treinamento que vai englobar, enfim, todas as questões mais pertinentes referente à segurança. Talvez diferente do que as pessoas acham que é só servir, que você tá lá, enfim, só para servir, só para atender os passageiros, não é só isso, é também. Mas a nossa função principal, na realidade, é a gente atuar com a segurança do voo. Então, todo ano, a gente precisa voltar para a sala de aula, renovar nossa carteira junto à ANAC, é, referente à segurança. Então, a gente passa novamente por um treinamento de combate ao fogo, sobrevivência, equipamentos de segurança, situações de emergência que podem acontecer a qualquer momento. Uhum. Ah, entendi. Com relação a algumas situações engraçadas assim que já aconteceu com você, com o passageiro ali mesmo, ou mesmo com você ali no atrás, né, no backstage ali que a gente Uhum. não vê, já teve alguma situação assim bem bem bizarra assim que aconteceu com você? Eu acho que
Diariamente, né? São muitas pessoas. Se você pensar que às vezes você pode fazer até 5 pernas, né? Então, você fazer essas 5 pernas, um exemplo, você pode fazer São Paulo, Rio, Rio, Brasília, Brasília, Fortaleza, Fortaleza, São Paulo, um exemplo. Então, a cada perna, a gente leva quase 200 pessoas, né? Então, são muitas pessoas que cruzam realmente no nosso caminho, são muitas situações. Teve um caso, acho que assim que eu entrei, que teve uma passageira, eu não me lembro aonde foi que ela embarcou, foi em algum lugar do norte, que é muito quente, muito quente. E ela embarcou no avião e ela tava com uma blusa de moletom. Eu achei estranho, né? Falei, nossa, né? Com esse calor, blusa de moletom, mas ok. Aham. E aí, de repente, durante o voo, a gente percebe que dentro da blusa dela, teve um momento que ela abriu, tinha um macaco. Nossa, Tinha um mentira. macaco, tinha um macaco dentro da blusa dela, que ela estava carregando, claro que ilegalmente, né? Um macaco. Nossa. Então, ela não ia colocar na bolsa nem nada, ela colocou dentro da blusa dela e Do ficou com o macaco casaco. inteiro. Só que era um voo de 3 horas. Então, imagina, ficar 3 horas com um bichinho lá quieto. Impossível. E Impossível. aí, e aí a gente viu que ela tinha um macaco, a gente teve que conversar com ela, e chegando no destino, claro, a gente teve que avisar as autoridades, né? Porque Não. se caracteriza como É contrabando, sei um lá, né? contrabando. Nossa, caramba, que bizarro. Mas Ou não. se não, pequenas situações assim que você não sabe como agir, às vezes um voo muito longo à noite, que as pessoas querem dormir. E aí teve uma vez que me chamaram e aí a passageira falou assim: "Olha, o passageiro daqui da frente, ele tá sem o sapato dele e assim, ele tá com muito chulé". E aí Nossa. você fala: "Como eu vou falar isso para pessoa?" Como você aborda ele ali, Como olha, eu senhor. abordo nessa situação? Exatamente. Caramba. Mas, enfim, é isso, né? Quando tem muitas pessoas reunidas, a gente tem que tentar encontrar um bem comum ali para todos. Aham. É. Nossa, imagina assim, porque, né, a- na hora que a gente entra já dentro do avião, tá aquela muvuca, um monte de gente, cada um, né, quer fazer de um jeito, não sei o quê, e é o pedir comida, é o pedir alguma orientação, como se às vezes é a primeira vez da pessoa voar, né, não sabe Isso. o cinto, o encosto, tá com o celular ligado, alguma coisa, né? Várias coisas assim que acontecem, né? Exatamente. E é engraçado que eu acho que a pessoa que está voando pela primeira vez é muito legal e você consegue reconhecer a pessoa, porque normalmente é uma pessoa que ou ela já te fala, porque normalmente ela tem medo de voar de avião. Eu acho que hoje em dia talvez 70% das pessoas que voam, mesmo passageiros frequentes, eles têm muito medo de voar de avião. E as pessoas que É, estão voando pela primeira vez, elas trazem assim, elas entram com uma certa curiosidade, normalmente elas já te abordam e elas falam, olha, é minha primeira vez, estou com medo. E aí aham. você auxilia, enfim, você fala onde é tudo, onde é o banheiro, onde ela pode apertar se precisar de alguma coisa, que o avião é um ambiente seguro, que ela vai gostar muito. Não, e eu acho que também talvez deve ter. Eu já percebi de às vezes pessoa que era a primeira vez, que daí quando tem, né, vai ser dadas as instruções, a pessoa fica ali assim, tipo, Sim, você vê, você fala, é a primeira vez, porque ela é tá a primeira vez. super, super atenta ali, então. Exatamente. Tanto que alguns voos, eu faço alguns voos que às vezes são em regiões menores, que você vê que a maioria das pessoas estão voando pela primeira vez. Normalmente são as pessoas, todos eles prestam atenção na demonstração. Normalmente quem já viaja frequentemente, ele já não quer saber. Já não quer. Ai, ai. Já passou, você já passou por alguma situação precisar usar todos os equipamentos lá que a gente. Todos não, né? Mas eu falo, às vezes, de cair a máscara e todo mundo passar por uma turbulência muito grande ali e ter que exatamente usar aí que você falou, é, usar a parte de segurança Sim. vocês realmente executarem ali, você já passou por isso?
Como que foi essa experiência? Olha, eu já passei por muitas situações de atendimento de primeiros socorros. Então, é uma coisa muito comum as pessoas passarem mal no voo, principalmente voos muito longos, voos de 6 horas, 7 horas, pessoas que têm medo também, enfim, são N fatores, né? Às vezes a pessoa também não se alimentou direito, teve o fator do medo, ou senão a pessoa tem medo, ela bebe para ficar tranquila no voo, e quando você voa com altitude, o efeito aumenta mais ainda, as pessoas passam mal. Então, primeiro socorro, sim, é uma coisa que acontece frequentemente. Casos como quando a máscara cai, que é na despressurização, nunca aconteceu comigo, mas também já aconteceu com alguns colegas, sim. Entendi. Nossa, eu já a situação mais forte que já aconteceu comigo em voo foi de realmente tá tudo balançando, Turbulência, da sim. turbulência ali e tipo, pessoas agindo, eu não quero morrer, não, e não sei o quê. Você fica assim, meu Deus do céu. Não, já teve voos, assim, com muita turbulência, que as pessoas gritavam, elas gritavam, e você olhava para o corredor, tava uma pegando na mão da outra, com medo, Nossa, vomitar também, né? E aí no final da turbulência você vê que uns passaram mal, outros estão com falta de ar, outros vomitaram. caramba. Nessa vez que teve, acho que basicamente foi a primeira vez, foi a primeira vez, não, foi a única vez de uma turbulência forte. E na semana seguinte, eu fiquei sabendo de um voo que estava vindo, passando pelo mesmo caminho e chegou ao momento de uma pessoa que estava sem o cinto, ela bateu no teto Sim. e quebrou o teto, assim, conseguiu quebrar o teto, de tão forte que foi. E daí veio um pouco aquilo da importância também, pelo menos na época, né, eu ouvi, de mesmo assim continuar durante todo o voo com o cinto, em alguns momentos, como esse, né, você vai passar tem probabilidade de passar por turbulências, né, e tudo mais. Então, a Sim, partir desde e essa que na vez, daí sempre quando eu tinha voos mais longos, eu fiquei o tempo todo. Sim, é que eu acho que quando você começa a voar muitas vezes, você já está habituado com o ambiente, talvez é uma tendência nossa do ser humano a se sentir confortável e não ter mais medo, né? Você se sente confortável, é um ambiente que você conhece, tudo dá sempre certo. Só que existem muitas, né, turbulências de céu claro que é de repente, então nem os pilotos, nem os radares, eles conseguem identificar com um tempo útil deles avisarem e pedirem para colocar o cinto. Normalmente só acontece, quando acontece, voa a pessoa, voa coisas, até por isso que a gente pede também para as pessoas evitar de ficar com tantas coisas na mão, às vezes eles acham, né, que nós somos os chatos porque não pode ficar nada, mas não, algo pode acontecer a qualquer momento, e com uma velocidade muito grande, talvez um computador pequeno, fino que você tenha, possa virar uma É. arma letal. Tudo faz sentido, né? Se tem essa obrigatoriedade, né? Essa a atenção que vocês dão ali para a gente explicando as coisas é porque alguma coisa, se vier a acontecer, pode prejudicar. Com Então não é à certeza. toa, né? Não é à toa, exatamente. Então, assim, o aviso de atar cintos é muito importante, mesmo se o aviso de atar cintos estiver apagado, a gente tem que ficar com eles atados. Ô Tati, como que foi passar de trabalhar somente com voos nacionais e fazer voos internacionais? Né, como que é que funciona essa mudança? Você também precisa se aplicar para fazer os voos internacionais? O que muda tanto ali na sua rotina profissional? Normalmente depende de cada companhia. Eu acho que cada companhia tem um trâmite diferente, mas normalmente, sempre que você ingressa na aviação, você vai ingressar nos voos domésticos. E depois de algum tempo, você pode ir para os voos internacionais. Hoje, onde eu trabalho, você escolhe. Então, você entra no voo doméstico e depois de um tempo, se você quiser, você pode solicitar
para voar nos voos internacionais. Uhum. Ah, entendi. E aí, o requisito que você tem que ter é realmente ter o idioma. Uhum. Nos voos para países que precisam de visto, Uhum. a companhia aérea, ela te auxilia nesse processo? Assim, quando você precisa, um exemplo é os Estados Unidos. Qualquer brasileiro que precisa entrar nos Estados Unidos hoje precisa do visto. Só que, além de você ter o visto de turista, você precisa ter um visto que é o visto de trabalho, né? Porque você não está entrando como um turista para passear, você está entrando para trabalhar. Uhum. Então, nesse sentido, sim, a empresa auxilia, a empresa tem que gerar uma carta para a gente no consulado apresentar e realmente tirar um visto específico para trabalho de tripulantes. Uhum. Tati, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que quiserem ingressar na carreira, o que você comentaria para elas? Olha, eu acho que primeiro procurar uma escola de aviação. Normalmente as escolas de aviação, eles costumam te direcionar assim bastante, eles te ajudam também na preparação para entrevista das empresas. Idioma, hoje em dia, né? Idioma mais do que nunca está sendo muito pedido em todas as companhias aéreas. É, e, e também você cultivar a cultura, o espírito do servir, a empatia com as outras pessoas. A gente convive com muitas pessoas, todos os nossos colegas, dificilmente você vai ter colegas da sua cidade, então às vezes você é de São Paulo, você está em uma tripulação onde todo mundo é de um lugar diferente do Brasil. Uhum. Então você realmente acolher todas essas diferenças culturais que existem, não só nos nossos colegas, mas nos passageiros também. Você ter a sensibilidade de perceber a necessidade de cada pessoa, né? Eu falo que a gente vê as pessoas hoje em dia voando por inúmeros motivos. Então, tem a pessoa que voa a trabalho, tem a pessoa que voa por motivos muito alegres de lua de mel, férias, comemorações. Tem pessoas que também que viajam porque algum parente faleceu, porque ela precisa resolver alguma situação difícil. Então, são muitas pessoas com necessidades diferentes e a gente ter essa sensibilidade, ter essa empatia com o outro, do que a pessoa está vivendo, do que a pessoa está passando, porque ela está ali, é muito importante. Nossa, legal demais isso. É, é, é uma questão humana, né? Exato. Entender, ter esse sentimento humano ali. Sim, eu lembro até de um caso que uma passageira, um momento eu passei por ela e ela estava chorando, chorando, chorando. Aí eu olhei e aí eu comecei a conversar com ela, perguntar se estava tudo bem. E aí ela falou para mim que ela estava se mudando e que ela tinha deixado um cachorrinho dela e que ela não podia levar o cachorro com ela. E ela estava desabando, aquilo cortou meu coração. E é realmente um momento de você entender, né, que as pessoas estão ali, todo mundo por uma causa diferente, por um motivo diferente, uns alegres e outros não tão alegres. É, nossa, demais isso. É isso. É, é. É, e parabéns por isso, né? Por ter esse trabalho e também de pensar desse jeito, né? Acho que é muito bom isso. Obrigada. Se você pudesse falar alguma frase, uma música, algum livro para a gente compartilhar aqui com o pessoal. Bom, tem uma frase do Leonardo da Vinci, é um pouquinho clichê, mas eu acho ela bem bonita. O Leonardo da Vinci, ele foi um cientista, matemático, engenheiro, músico, poeta, e ele era um grande amante do voo. E teve uma frase dele que é: uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar. Caramba, que demais! Olha, não Sim, sabia disso, que ele era um amante disso, do voo e pois tal. é. Caramba, Ele, legal essa frase, hein? ele era uma pessoa de muitas qualidades. Quem quiser ir pesquisar sobre ele, acho que vale bastante a pena conhecer a história de vida dele, é muito legal. Ah, bom, Tati, obrigado mesmo.
por compartilhar aí suas experiências Imagina. como comissária. Espero que a gente possa ajudar algumas pessoas que tenham interesse ou que também só realmente queiram saber um pouquinho mais, né, da profissão. Sim, eu espero ter ajudado. Isso aí, Tati. Até mais. Daqui Obrigada, um tempinho Vini. aí acabar todo esse caos e a gente voltar a viajar, a se encontrar, né? Voltar para o mundo, né? Vai ser muito bom. Tati, Estamos brigadão. ansiosos nesse encontro. É, Beijo, Vini. Obrigada, até viu? mais. Tchau. Obrigado você. Tchau, tchau.